Estamos aqui com mais um episódio do Pílulas Claraval e hoje o nosso tema é sobre saúde. A nossa convidada é a Mayla Zago, fundadora da Claraval juntamente com o Fernando Zago, e ela vai dar dicas valiosas, principalmente para o nosso dia a dia, para todos os gestores que vivem no sufoco com essa questão, tá? E uma coisa que ela fala muito aqui na Claraval é que CPF fraco não sustenta CNPJ forte. Obrigada, Mayla, por estar aqui, bem-vinda. Obrigada a ele. Eu tenho algumas perguntinhas. 4 perguntinhas para te fazer, tá bom? Primeira coisa, Mayla, qual que é a importância de cuidar do corpo enquanto liderança escolar? Bom, uma vez que você está à frente de um time, você tem que estar bem. E o corpo, ele é um conjunto, corpo e mente. Então, você tem que estar com um corpo forte, com um corpo saudável, se alimentar bem, praticar atividade física, dormir, porque isso vai ser a base para que consiga ter clareza nos pensamentos, fazer uma boa gestão das emoções. Porque a gente sabe, no dia a dia de qualquer empresa, ainda mais uma escola, onde a gente lida ali com as crianças, famílias, uma gama de funcionários, a gente tem que estar bem mentalmente. Então, se o corpo não estiver bem, a nossa mente não vai trabalhar direito para poder resolver as questões do dia a dia, os desafios e tudo. Então, é um conjunto que o líder tem que trabalhar para poder cuidar bem de si e poder cuidar do outro, né? Se o líder não cuidar de si, como que ele vai conseguir cuidar de todo esse time? Então, é fundamental, sim, ter um corpo forte, um corpo saudável, não no sentido só de músculo, que o músculo também é importante, mas no sentido do que coloca para dentro para poder transformar, né, passar isso para fora. Excelente, Mayla. Muitas vezes a gente vive no automático e vai fazendo tanta coisa na correria, no dia a dia, que nem percebe, né? Quando vê, já deixou a saúde de lado. E falando nessa parte que você citou na primeira pergunta, dá 3 dicas para os gestores, para qualquer pessoa ter uma boa performance. Bom, a primeira delas é se priorizar, né? Não adianta, a gente tem que fazer uma boa gestão do tempo. Então, quando eu cuido do meu tempo, eu consigo me priorizar sim, que seja 1 hora por dia. Então, eu vou planejar no meu dia nessa... uma hora minha. Então, o que eu vou fazer nessa 1 hora? Praticar uma atividade física, cuidar da mente, ler um bom livro. Então, eu ter essa hora para eu cuidar de mim. A partir desse momento, eu vou conseguir cuidar dos outros. Então, a primeira dica é fazer a gestão do tempo e ter a minha hora de cuidado do dia. A segunda dica muito importante é o planejamento da semana, não só do dia. Então, o dia, eles vão acontecendo loucamente, né? Muitas demandas, não só apagando incêndios, mas cuidando do cronograma das coisas que tem que acontecer ao longo do dia. Então, quando você planeja a semana, eu já sei que... o que eu vou comer ao longo da semana para não chegar desesperada à noite, na terça-feira, que na geladeira não tem nada. Eu vou cuidar, eu sei que tem determinada aula na academia que eu gosto, então eu vou separar aquela hora, eu não vou marcar nenhuma agenda naquele momento. Eu vou planejar meu tempo para ter qualidade com a minha família, ou então um animal que eu gosto de cuidar, ou então das minhas plantas. Então, eu vou planejar, vou colocar tudo dentro do meu tempo. Então, eu fiz a gestão inicialmente do meu dia, mas principalmente eu tenho que fazer da semana. A terceira dica valiosa que eu tenho, que não pode deixar passar, é o consumo de água. Isso é muito negligenciado, né? Não só gestores, mas os líderes em geral. Então, estão ali resolvendo reunião, cafezinho para cá, abre um refrigerante ali, toma um energético porque tô com sono. Isso destrói a saúde, né? Então, andar com a garrafa de água, colocar uma meta de água, né? Tem gente que critica, meta de tudo, até agora até de água. Não, de água é a primeira, é a principal, sim, né? Consumir porque vai melhorar a qualidade da pele, vai diminuir a fome, vai melhorar o trânsito intestinal. Então, cuide da sua saúde com o básico. O básico bem feito ali é cuidar de consumir água, ter bom planejamento do seu dia e da sua semana, com certeza já vai mudar muito, assim, a qualidade do dia a dia do gestor. São 3 dicas que você deu tão simples que a gente nem para pensar, né? De tão simples que ela é, algo sobrenatural, todo mundo consegue fazer. E aí você falou da gente ajustar a nossa rotina do dia, da semana. E agora me fala 3 sinais, ou os principais sinais que eu preciso olhar para essa rotina de forma integral. O dia, novamente, né? Tem 24 horas para mim, tem para os gestores também. Então... O que pode estar sendo tóxico dentro do meu dia de 24 horas? Eu estou trabalhando mais de 8 horas por dia? Por quê? Eu estou dormindo menos de 8 horas por dia? Por quê? Se for pensar nisso, se eu trabalhar 8 horas, dormir 8 horas, eu ainda tenho mais 8 horas livres no meu dia. Então, é muito importante, assim, ter essa divisão, assim, bem centrada, porque a gente dá para as coisas o tempo que a gente quer dar para elas.
Então, se eu quero fazer um relatório, eu vou fazer esse relatório em 2 horas. Estando bom ou não estando bom, em 2 horas que eu vou fazer aquele trabalho. Aí eu vou ter uma reunião com o meu time de planejamento da semana, vai durar 30 minutos. Então, vai durar 30 minutos. Eu aviso ainda o time que tem aquele tempo. Então, é fundamental, assim, cuidar dessa gestão do tempo para poder dar certo. Primeira coisa, assim, para olhar para dentro é isso, é o tempo, né? Eu falo muito nisso porque, de fato, quem é líder, se ele não cuidar bem do seu tempo, não vai funcionar o dia a dia, nada vai estar bem, vai estar tudo atropelado. Então, você olhar para si, o que você faz o seu tempo, como que você gera o seu tempo. A outra coisa, assim, que eu não posso deixar de falar é a questão da alimentação, né? A minha íntegra vem na alimentação, né? Tenho formação em nutrição, é uma coisa que eu gosto muito e sempre vou ser uma profissional de saúde e que é formada nessa base. Então, o que eu estou colocando para dentro do meu corpo? De que eu estou me alimentando? Eu estou descascando mais ou desembalando mais, né? Porque hoje, o dia a dia, a indústria vende a praticidade como desembalar, né? Tira, descasca ali uma barrinha, uma pizza pronta, uma lasanha e tudo. Mas e o fazer? E, de novo, se a gente planejar, tem aí 8 horas livres no meu dia, eu consigo ter minhas refeições com alimentos frescos, tudo. Então, isso reflete muito na minha saúde, né? O que eu estou colocando para dentro. Não só a água como dica, mas o alimento, assim, é uma coisa integral. E como que eu estou alimentando a minha mente também, né? O que eu estou colocando para dentro da minha imaginação? Eu estou descansando com dopamina barata? Ou seja, é sempre uma série, é sempre alguma coisa no celular, ou eu tenho buscado ler bons livros? Tenho buscado descansar a mente, meditar, estar ao ar livre, estar com pessoas que eu amo, que eu gosto. Às vezes, assim, não se para pensar nisso. É tanto problema, tanta coisa para resolver, que não se para pensar como que eu estou cuidando da minha mente. Isso é importante também. Então, fazer de tempos em tempos uma reflexão de como está acontecendo, para poder ter certeza de que está bem, para não deixar a bomba estourar, não ter um burnout, um estresse, uma coisa assim, que depois a consequência é muito maior, né? E eu acho que hoje o principal, né, as pessoas nem fazem tanto essa segunda parte que você falou, foi mais a primeira mesmo, de que já vai pro celular, vai ver uma série barata e não para pra pensar nesse segundo lado. E no começo aqui você também falou da alimentação, que era justamente o nosso próximo ponto. Você falou um pouco da importância lá no começo da pergunta da alimentação, falou agora sobre a alimentação de novo, e nessa parte de descascar mais, desembalar menos. Qual que é a dica, como lidar com aquela vontade de comer açúcar depois das refeições? Olha, essa vontade, ela é construída, né? Ela não vem de repente. Então, normalmente, ela vem na infância mesmo, assim, né? Um docinho de sobremesa, uma avó que agradar, uma tia, às vezes os próprios pais, né? Isso é construído ao longo do tempo. Então, uma coisa que é construída, ela não vai sumir de uma hora para outra. Então, é uma coisa que também precisa ser construída mentalmente. Eu já entendi que o açúcar não me faz bem, que nosso metabolismo a cada ano ele só diminui, enquanto das crianças estão lá correndo, brincando, que não sei o que, tudo bem, o açúcar, né, com moderação, mas o metabolismo deles está a 1000, o nosso vai diminuindo ao longo da vida, e isso é o natural, né? Se não estiver diminuindo, a gente está em outro lugar. Então, entendendo que nós estamos nesse momento, a gente tem que saber controlar as nossas vontades, né? Exercitar a fortaleza. Então, se eu sei que aquele excesso de açúcar não faz bem, tá fazendo engordar, minhas taxas de glicose não estão legais e tudo, é importante sim consumir com moderação ou não consumir. Então, logo depois do almoço, eu quero comer algum doce, ou no jantar, fica aquela vontade louca de comer açúcar, né? Vamos para os naturais, vamos para os açúcares das frutas, né? Que são ali ricos em fibras, são naturais, são gostosos também. Então, uma melancia, um mamão, um melão. Ai, mas é muito difícil. Assim, difícil é o que a gente escolhe, né? Difícil depois escolher as consequências de estar ali consumindo um monte de remédio, ter que fazer alguma cirurgia, ir para outros artifícios que não são os mais legais. O açúcar, ele não é de tudo proibido, ele não é de tudo ruim. Então, você consumir um chocolate de qualidade, com menos quantidade de açúcar, mais de cacau, ou então deixar para momentos especiais, né? Um momento em família, no final de semana. É sim importante consumir uma sobremesa, um bolo, mas deixar que aquele açúcar, aquela coisa tão prazerosa, seja junto de um momento prazeroso, e não no cotidiano. Cotidiano, vamos se alimentar bem, porque a partir do momento que você começa a colocar isso no dia a dia, a gente colhe as consequências boas, a gente vê o tanto que melhora o nosso intestino, a pele, entrar nas roupas, é tão gostoso, né?
Então, como dica assim de estratégia para diminuir o consumo de açúcar, é escolher os momentos, não comer, ai, tem que comer todos os dias uma sobremesa. Vou comer desenfreado. Não, vou escolher, vou comer no final de semana, em família, com os meus filhos, com os meus pais e tudo. Durante a semana eu não vou comer. E é uma escolha mesmo. E aumentar a saciedade da refeição. Às vezes a necessidade do açúcar é porque não comeu bem a refeição. Então, aumentar a quantidade de proteína, a quantidade de salada, porque vai te dar saciedade ali, o doce não vai ser tão necessário. E aí, a melhor dica, assim, que pelo menos até pra mim funciona, é logo depois de fazer a refeição escovar os dentes. Fica com aquele gosto de pasta de dente na boca, o açúcar não combina. Então resolve, sabe? Anda com a escova de dente na bolsa, escova os dentes e pronto, tá resolvido. E tira isso, assim. E faz um trabalho mental. Não quero, não preciso disso, né? A gente tem que ser mais forte com alimentos, a gente não pode se deixar vencer. Não deixar o açúcar vencer, né? Exatamente, assim como o açúcar, assim como uma ira no trânsito, assim como a chateação no trabalho, a gente que escolhe o que a gente vai se chatear, ou o que vai consumir, ou como vai agir. Então isso é muito de uma mentalidade mesmo, que precisa ser construída. E vamos lá, estamos entre adultos, né? Já passamos a fase da infância, da adolescência, tudo. Então se a gente não puder viver as coisas boas da maturidade, de nada vai servir, né? Nossa, verdade. Ó, dicas valiosas para todos vocês aí, viu? E ainda falando na parte de alimentação, como que a gente pode oferecer hábitos mais saudáveis na agenda corporativa? Tipo treinamentos, formações, aniversários. Qual a principal dica, assim? Também é uma questão de escolhas, né? Se for o caso de terceirizar, existem sim vários buffets que tem essas opções mais saudáveis, né, mais naturais e tudo. Então, isso é uma busca, né, não é uma coisa assim absurda. Se for uma coisa colaborativa, a gente vai educando o time, né? Então, pode fazer um trabalho de educação nutricional com o time. Olha, vamos consumir mais água, em vez do refrigerante, vamos para o suco natural. Por que precisa sempre ter fritura? Por que a gente não escolhe uns salgados mais assados? Bolos, para que precisa ter tanta cobertura? Pode ter um bolo ali sem farinha ou de frutas, né? Tem uma mesa de frutas, gente. A mesa de frutas é sempre mais barata do que uma mesa de salgados, né? Ai, dá mais trabalho? Depende de como é feito, de como é planejado, né? Então isso envolve muito a questão do planejamento, das escolhas e do que você quer, do que você coloca como prioridade. Então, a partir do momento que você escolhe ter como prioridade a saúde, você quer um time mais saudável, e isso é muito importante, não adianta falar, a gente tem que ser exemplo. Então, sim, é muito frequente, assim, o líder, ele começa a consumir mais água, ele começa a emagrecer, ele sempre vai trabalhar depois da prática de uma atividade física ali, com a endorfina lá no alto, o time começa a perceber o tanto que é bom e quer imitar. Agora, se o líder é estressado, nervoso, tá sempre comendo alguma coisa, é a desculpa do energético, de uma coisa assim, o time vai refletir aquilo. Então, qual o líder que você quer ser para o seu time? Essa escolha precisa ser consciente mesmo. E dá para trazer muitas boas ações. E pensa, como um gestor, um líder pode modificar a vida de tantas famílias. Porque, vamos lá, pelo bom exemplo, ele traz esse bom exemplo para os liderados, para uma professora que seja, para uma coordenadora. Essa coordenadora muda os hábitos, ela leva isso para casa. E aí ela consegue mudar os hábitos dos filhos, do marido. Então, assim, sim, é uma cadeia, né? Bons exemplos vai trazendo para os outros e a gente vai gerando aí uma geração mais saudável, porque isso só ganha qualidade de vida. Olha, muitas dicas valiosas para vocês. E aí já fica até o questionamento, a reflexão, né? De que líder você está sendo para o seu time, para a sua escola. Obrigada, Mayla, por todas essas dicas. Vão estar tudo no YouTube e no Instagram da Claraval. Então, para aí 5 minutinhos, vai lá, volta, revisa, vê o que a Mayla realmente falou, coloca em prática no seu dia, porque vai fazer uma grande diferença, não é isso? Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu tô aqui para poder ajudar, para servir. E a gente vai trocando ideias e melhorando o dia a dia de todo mundo. Então é isso, gente. Até o próximo Pílulas Claraval.